Ei gente, como vocês estão? Aqui é a Natália da Dalto e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê dói tanto terminar um relacionamento amoroso. Eu sou psicóloga clínica e atendo principalmente a demanda de sofrimento de mulheres no meu consultório. Todo tipo de término, de afastamento, de rompimento vai trazer um pouquinho de sofrimento. Seja você se afastar de uma amiga sua, seja se você para de falar com um familiar, seja alguém que você brigou no trabalho e também quando a gente fala sobre relações amorosas. Mas por que quando a gente termina um namoro ou um casamento, né, que é muito maior, e até mesmo quando você termina com aquele ficante seu que você tá ficando há 1 mês, 2 meses, sei lá, nem algo muito grande, mas mesmo assim aquilo te faz sofrer muito. Eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Bom, o relacionamento amoroso, romântico, ele exige muita intimidade, afeto, presença, energia, atenção. Então ele toma uma boa parte aí da sua mente, os seus pensamentos se voltam muito para essa área em específico. Então, essa pessoa que você vive uma relação amorosa não é como uma amiga, um amigo, um familiar. Essa pessoa, ela divide a mesma cama com você muitas vezes, vocês tomam banho juntos, vocês falam de absolutamente tudo, vocês pagam contas juntos, vocês dividem um apartamento, planejam viagens, futuro para longuíssimo prazo. Então, assim, é uma relação extremamente profunda, com um vínculo muito forte. E quando ela acaba, geram muitas dúvidas, muitas questões. A gente fica buscando muitas respostas que às vezes a gente nunca vai ter. Alguns exemplos dessas perguntas que ficam na nossa mente, esses pensamentos automáticos que aparecem depois de um término. Por exemplo, será que teria mais alguma coisa que eu poderia ter feito pra gente continuar junto? E se eu tivesse aquela conversa? E se eu tentasse isso aqui no meu relacionamento? Será que teria um desfecho diferente? Ou também, por que ele fez aquilo comigo? O que será que deu na cabeça dele? Ou por que ele quis terminar? Eu não entendo o motivo e a gente fica atrás dessas respostas. Outros pensamentos muito comuns também é do medo. Será que eu vou encontrar alguém para me relacionar de novo? Será que futuramente eu vou ter uma família? Será que eu vou ficar sozinha para sempre? Eu acho que eu não vou encontrar ninguém como ele, né? A nossa conexão era de outras vidas, era um vínculo muito forte. Acho que eu não vou conseguir encontrar isso com ninguém. Se você tem alguns tipos de pensamento desses que eu citei aqui, saiba que isso é normal. Você está passando por um processo de luto emocional, de perda, de uma falta. E aí você pode me perguntar, poxa, Natália, como assim luto? Luto não é quando alguém morre e a gente fica com aquele sentimento, aquela tristeza, né? A gente precisa elaborar tudo aquilo, uma pessoa que estava ali fisicamente e agora não está mais? Pois é, mas não é só quando alguém vem a falecer que você pode experienciar um luto, porque o fim de um relacionamento também é como se fosse uma morte simbólica daquela relação, daquela pessoa que significava tanto para você. Imagina só, você fica anos com alguém, criando muitas expectativas naquela relação, muitos sonhos, desejos, objetivos de casar, de fazer uma festa, de ter uma família, de visitar lugares no mundo inteiro, de abrir algo juntos, enfim, programações, sonhos, muita coisa é construída, é muita energia que você deposita naquilo para de repente aquilo acabar. E você tem que lidar com a morte, com a perda, com a falta de toda aquela expectativa que você nutriu dentro de você por tantos anos. Isso não é uma tarefa fácil, não é. E você não é um robô, então você não deve reprimir esse sentimento, essa emoção de tristeza, de ansiedade, de angústia, de solidão. Você não deve evitar essa dor. Se evitar a dor fosse te ajudar, eu seria a primeira a falar para você fazer isso. Mas isso te impede de passar pelas fases do luto, que a gente geralmente, quando você passa por uma perda, primeiro vem a fase da negação, onde você não quer enxergar, você não acredita que aquilo é real, e é um mecanismo de defesa também do inconsciente. Depois vem uma raiva muito forte, né, que é a fase da ira. Depois vem a terceira fase, que a gente chama de negociação ou barganha,
que é aquela fase de e se eu tivesse feito tal coisa, será que seria diferente? E se a gente tivesse tentado aquilo ali, né? Será que teria outro desfecho? Você fica tentando negociar com a realidade. A quarta fase é a tristeza profunda, é aquela fase de melancolia, de depressão que a gente chama. E a quinta fase, finalmente, é a fase da aceitação, da transformação. Quando você começa a encarar a realidade como ela é, você já passou por todas as fases, já tentou negociar com a realidade, você já ficou muito triste, extremamente com raiva também, você já tentou negar aquilo e finalmente você chega à aceitação. E se você está passando por isso e sente que precisa de ajuda, que só a sua força de vontade não está sendo suficiente, que está sendo muito doloroso, difícil, é muito importante que você busque ajuda profissional, de pessoas preparadas para lidar com esse tipo de sofrimento. E esse é o objetivo da minha clínica Psidoamor, onde eu e meu time de psicólogas, que eu confio muito, estão prontas para atender principalmente a demanda de relacionamento. Então já se inscreve aqui no canal para você receber os próximos vídeos que vão te ajudar a trilhar esse caminho no amor de forma mais saudável. Deixa aqui também um tema, um relato para o próximo vídeo e eu te vejo na próxima.